Paz, igreja. Estão me escutando? Ai, não consigo me escutar. Eu escrevi para ficar mais fácil, porque é meio longo, né? Como todos já sabem, ou pelo menos a maioria, minha mãe ela sofreu um acidente no mês passado. Ela estava atravessando a rua no sinal vermelho e os carros, né? E quando uma moto passou, derrubou ela. Ela caiu e o motoqueiro foi embora sem prestar socorro. A GCM ela estava por perto e as pessoas que elas estavam por lá chamaram a ajuda e acionaram o SAMU. E enquanto ela aguardava, minha mãe tentou ligar para minha irmã, mas ela não atendeu porque ela estava dormindo. E aí, quando ela acordou, ela viu a ligação perdida e retornou a chamada. Mas quem atendeu foi o próprio SAMU. E aí eles explicaram o que tinha acontecido. A minha irmã ela estava na casa dela com a minha sobrinha, que nesse dia tinha acordado com febre. E ela me ligou explicando o que tinha acontecido. E ela não conseguia sair de casa por causa da minha sobrinha. Eu respirei fundo, fui me trocar, e enquanto eu me arrumava, algo falou comigo dizendo: você vai testemunhar pela primeira vez. Guardei aquilo para mim, fui para o Hospital Grajaú, para onde o SAMU informou que levaria minha mãe. Eu cheguei por volta de umas 8h30 da manhã e fiquei esperando ela chegar. Quando chegou, fizeram a ficha, deram medicação, porque ela estava reclamando muito de dor no joelho esquerdo. Então, realizaram o raio-x e a tomografia. E isso demorou a manhã inteira. Na hora do raio-x, eu acompanhei junto com o médico o que ele estava vendo nas imagens. Ele analisou primeiro o joelho direito e estava tudo certo. Mas, quando foi ver o joelho esquerdo, ele já disse que ela tinha fraturado a parte de baixo do joelho e ia passar por uma cirurgia e não tinha outro jeito. Eu fui para o banheiro e eu chorei. Eu fiquei me perguntando, como assim ela quebrou o joelho? Eu não ia testemunhar pela primeira vez? Chorei também porque eu passei a manhã inteira escondendo medo. Chorei de raiva do motoqueiro, pensando se ele fazia ideia da gravidade que tinha causado. Chorei porque minha mãe é surda e eu sei que por mais que eu e minha irmã sejamos intérpretes em tempo integral dos meus pais, eles se sentem mal por depender de alguém para conseguir se comunicar, ainda mais nessa situação. Chorei também porque quando soube do acidente eu achei que não tinha acontecido nada com ela. Eu achei que a gente ia voltar para casa no mesmo dia e eu ia contar esse testemunho de outra forma. Eu ia contar dizendo que minha mãe sofreu um acidente e que ela não sofreu nenhum arranhão. E aí eu me prova, como se Deus estivesse me perguntando, você confia em mim? E eu parei de chorar, voltei até ela e expliquei a fratura. Como a gente estava no hospital público e minha mãe tem convênio, eu solicitei a transferência dela para o hospital particular. O pedido foi feito meio-dia, mais ou menos, e ela só saiu do hospital às 9h. Nesse meio tempo, minha mãe já estava esgotada e eu também. As pessoas que estavam lá internadas ficavam jogadas, assim, não havia quartos, estavam todos largados, assim, nos corredores. E ninguém dava comida para ela com a justificativa que ela ia ser transferida. E esse dia não acabava e a transferência não era liberada. Minha irmã foi para o hospital para me substituir um pouco, a transferência saiu e essa foi a primeira vitória. Ela acompanhou minha mãe na ambulância até São Bernardo, porque foi o único hospital que tinha vaga disponível. No dia seguinte, repetiram todos os exames e o médico explicou que a cirurgia seria muito delicada e que aconteceria em 2 etapas. Como a perna dela estava muito inchada, primeiro colocariam um fixador externo para ajudar a diminuir o inchaço e depois fariam a cirurgia definitiva. Retirariam o fixador e iam colocar a placa na região do joelho que foi quebrada. No dia seguinte, ela já realizou a primeira cirurgia, deu tudo certo. Segunda vitória. Ela voltou bem, já com o fixador na perna, fez a cirurgia numa quinta-feira e no domingo os médicos disseram que a perna dela havia desinchado bastante e programaram a segunda cirurgia para uma terça-feira. E assim foi. Dia 19/5, terça-feira, enquanto ela realizava a segunda cirurgia, eu comecei a escrever esse testemunho. E por incrível que pareça, eu senti paz quando eu imaginei que eu sentiria apenas medo. Amém. A cirurgia deu certo. Terceira vitória. 2 dias depois, ela recebeu alta. 4ª vitória. Hoje, minha mãe está em casa. Aleluia. Eu sei que vai ser um período longo de recuperação e que ainda não acabou, mas eu já queria vir aqui contar o que a mão de Deus fez em todos os momentos. Aleluia. Uma semana depois, ela teve retorno com o médico cirurgião e em uma conversa ele comentou a gravidade da fratura e que ela poderia ter amputado a perna. Meu Deus. E hoje eu vejo a situação como um livramento de algo que podia ser muito pior. E todos os dias eu estou vendo pequenas vitórias. Pequenas, mas são vitórias.
Eu vi Deus nos sustentando em cada detalhe. Cada dia que eu levantei para ir no hospital, eu percebi que eu não estava de pé porque era forte, mas porque a graça de Deus me sustentava. Amém. E isso se estendeu para minha mãe. Tinha dias que ela acordava mal e outros dias acordava bem-humorada, mas em meio à situação difícil, a alegria do Senhor foi a força dela. Glória. Confesso que não foram dias fáceis. Eu não entendi ainda o que Deus queria ensinar com aquela situação. Muitas vezes orei apenas em pensamento, mas muitas pessoas oraram por nós. Recebi muitas mensagens desejando forças. E muito obrigada a todo mundo que ajudou de alguma forma. Eu contei tudo para minha mãe e ela é eternamente grata. E durante esse processo, Deus falou muito comigo sobre a importância do testemunho e sobre a gratidão nas coisas mais ordinárias da nossa rotina. E foi aí que eu descobri uma das coisas que Ele queria me ensinar. Não damos tanta importância para as coisas pequenas da nossa vida e quando elas somem da nossa rotina, percebemos o quanto são valiosas. Teve um dia no hospital que eu orava pedindo para ter um dia comum, por exemplo. Eu queria acordar e trabalhar e treinar, como eu costumo fazer, e voltar para casa e ver minha família bem em casa. E eu sei que eu vou ter um dia comum. E eu tô aqui em forma de agradecimento e por obediência também. Como ela não pode estar aqui para testemunhar, eu vim aqui dizer aquilo que um louvor que eu escutei muito nesse tempo fala, mas de um jeito diferente. Ela venceu, e todos vão saber que ela venceu. Assim como Jesus venceu, somos herdeiros de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido. Mande um grande abraço para ela, viu? Nós continuamos orando pela recuperação dela. Glória a Deus. Aleluia. Não sei porque que o Arthur ficava assim. Né, Arthur? Mas amém, é isso mesmo, né? Isso é oração, isso é busca. A oração tem poder. Então, nós temos campanha. Talvez você ainda não está participando de uma campanha. Talvez é hoje que Deus está querendo que você participe de uma campanha, uma perseverança em oração. Você tem alguém aqui que precisa começar uma campanha? Hoje fica de pé. Você que vai começar uma campanha. Todo mundo está em campanha? Uma pessoa? Mais alguém precisa começar uma campanha hoje? Não? Agora 2 pessoas, boa. O Noah também, 3. Só não sabe escrever. Aí escreve para ele aí, João. Quero um carro que o vovô me dá. E você que está da 2ª à 7ª, fique de pé também para que nós possamos orar. Aleluia. Faz parte do corpo de Cristo apresentar a sua vida em oração. Põe a mão no seu coração, pega o seu cartão e oremos. Pai, em nome de Jesus, eu acredito, Senhor, na perseverança da oração. Hoje o mundo, os jovens estão tão perdidos no entendimento que não acreditam mais em nada, acham que tudo é balela. Mas nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para poder dizer que nós cremos no poder da oração, da perseverança. Cremos no poder, Senhor, da campanha, de buscar, de ter disciplina. Campanha não nada mais é do que disciplina contigo, Senhor. E nós queremos ter essa disciplina. E é por isso que nós apresentamos aqui, Senhor, para quem está começando e para quem já está em campanha, esses pedidos que estão nesses cartões, esses nomes que estão sendo colocados na tua presença. Eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor está enxergando, de alguma forma está recebendo, de alguma forma está ouvindo a oração dos teus filhos, de alguma forma o Senhor leu o que está escrito neste cartão ou neste coração. E sei também, Pai, que tudo aquilo que se apruma ao teu interesse, que se apruma, Senhor, ao propósito que o Senhor tem para cada um deles, vai acontecer em nome de Jesus. Então é por isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus, visita os teus filhos nessa noite. Mais uma vez, coloca as tuas mãos de poder, abençoa. É culto de vitória, Senhor. Então, dá da tua vitória a cada um deles, Pai. Dá da tua vitória nesses parentes, nesses amigos. Eu não sei o nome que está constando nesse cartão, mas sei de uma coisa: os teus anjos podem ir até aquele lugar e abençoar essa pessoa e plantar uma sementinha no coração dela para que ela possa estar na tua presença. Senhor, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço e em nome de Jesus eu declaro vitória sobre a vida do teu povo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pastor Ricardo, pode ser esse mesmo, Kleber? Pode. Você acha que ele já está um garoto propaganda ou não, Roberto? Ainda não? Falou que não ainda. Que Deus te abençoe, Deus te use. Mais uma vez, está desligado. Eu não usei nada, tá? Aleluia.
Tem crente feliz aí ou não? Tem crente cheio de Deus aí ou não? Glória a Deus. Noiva do Cordeiro, amada igreja, príncipes e princesas, vos cumprimento com a paz do Senhor. Quem ama Jesus já dá uma grande e poderosa salva de palmas. Deus seja louvado e engrandecido esta noite. Jesus venceu e essa noite nos dará a vitória. Tem crente vitorioso aqui? Glória a Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que? Oh, glória. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar neste momento. Pai santo e amado, mais uma vez queremos engrandecer o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder ministrar a tua santa palavra. É um privilégio estar aqui nessa tribuna e falar mais de ti. Que essa noite seja mais uma noite do manifestar da sua glória. Como costumeiramente eu lhe peço, me ajude neste momento, Espírito Santo. Eu não tenho nada de mim mesmo, mas se estou aqui é porque aprove o Senhor. E essa noite não será uma noite qualquer. Tu és aquele que sonda e conhece os corações. Tu sabes como está o teu povo aqui esta noite. Então eu peço a ti, Senhor, visita cada um de uma forma poderosa. Este povo te pertence, essa igreja te pertence, esse altar te pertence. Faça conforme o teu querer. A ti a honra, glória, louvor e majestade. Amém. Glória a Deus, queridos. Que o Senhor da alegria renove a sua alegria essa noite. Que o Senhor da paz te dê a paz que você necessita. Que o Senhor da vida renove a sua vida esta noite. E que assim seja para a honra e glória do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração. O tema é: Jesus mudará o seu ambiente. Olha já para o seu irmão e diz assim: permita Jesus mudar o seu ambiente. Eu convido a igreja a abrir no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Lembrei de você, Samuel. Falei, tem chuva e é quarta-feira. Eu quero ver se ele está. Na hora eu lembrei do testemunho. Falei, eu quero ver. Mas você fez eu queimar a língua. Glória a Deus. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, 22 a 26. Texto conhecido, cego de Betsaida. Vai dizer assim: e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Glória a Deus. Você está preparado para Jesus mexer com a tua vida? Está mesmo? Certeza? Os anjos já anotaram e já levaram, hein? Ambiente. O ambiente em que nós vivemos vai dizer muito sobre a nossa vida. O ambiente em que nós vivemos, ele vai impactar diretamente na nossa história. O ambiente, ele tem total influência no estilo e nos resultados que teremos durante a nossa trajetória. A Bíblia, em diversos versículos,
ela vai destacar a necessidade de vivenciarmos coisas novas. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de coisas novas. E esse ano nós estamos no ano de novidades de Deus. E ambiente é uma coisa muito séria. Eu tenho um exemplo muito prático. E não me entendam mal, eu louvo a Deus e sou muito, muito grato à minha mãe, aonde eu vivi muitos anos morando no fundo da casa da minha mãe. E ali eu fiquei naquele ambiente por muito tempo. Porém, depois que eu tive o entendimento da necessidade de sair daquele ambiente, foi que eu comecei a viver coisas novas na minha vida. E hoje eu entendo perfeitamente a minha esposa. Tem que dar esse crédito, não tem jeito. Por quê? Porque aquele ambiente, ele influenciava muito na questão da minha vida conjugal. E se tem uma coisa que é complicado é morar em casa de mãe. Você que é casado, eu sei como é que é. Eu ia para a casa da minha mãe e ali eu ficava batendo papo com ela, com a minha irmã. Ela já está olhando, já foi, já acabou. E o fato é que aquilo impactava na minha vida conjugal. E acabava tendo brigas, e brigas pesadas, viu, por causa disso. Glória a Deus, hoje a gente tem a nossa casa, não tem mais esse problema. Mas o fato é que aquele ambiente influenciava na minha vida. E como diz lá em Gênesis 12, 1, 2, quando o Senhor, ele fala a Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que eu quero dizer com isso, queridos? Para você viver um novo ciclo, para você viver uma nova fase, para você ter novidade de vida, é necessário ter coragem. Coragem para que o Senhor venha a estabelecer e cumprir o propósito na minha vida e na sua. Então essa noite eu quero que você esteja com o seu coração preparado para receber aquilo que o Senhor falará a nós. E eu tenho certeza que Deus, ele tem coisas novas a derramar sobre a vida de cada um aqui esta noite. A sua vida, ela não vai continuar a mesma. Porém, eu faço uma observação: desde que que a gente venha permitir que Jesus nos conduza da forma que Ele quer. Entrando agora mais de uma forma direta no texto, esse texto ele tem algumas curiosidades, dentre elas que de todos os milagres que Jesus executou, realizou, de todos, o único milagre em que Jesus fez em 2 fases foi esse. E depois a gente pode esmiuçar um pouquinho mais o porquê que Jesus fez isso. Mas eu já começo analisando esse texto que eu acabei de ler. E no versículo 23 vai dizer que Jesus pega na mão daquele cego e o conduz para fora da aldeia. E aqui eu já quero dizer para você: deixe Jesus conduzir a sua vida. Permita que esta noite Jesus venha pegar na sua mão e te conduzir à sua vontade. Se tem uma coisa que nós mais vemos hoje em dia, é crente teimoso, crente resistente ao operar do Senhor na sua vida. Em João 15,5 vai dizer que o Senhor diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, se não é Jesus conduzir a minha vida e a sua, pode esquecer, não vai dar certo. Então essa noite, permita que Ele venha conduzir a sua história, permita que Ele venha conduzir a sua vida. Jesus, Ele quer te tirar essa noite da zona de conforto.
Eu vou repetir, Jesus vai tirar você da zona de conforto. Ele vai mexer, Ele vai chacoalhar, Ele vai mudar, Ele vai alterar, porque o propósito dEle irá se cumprir na sua história. Se você está aqui essa noite de coração pronto, com o espírito pronto para receber, já levanta e dá glória, porque virá um tempo novo sobre a sua história. Se você está acreditando ou não, eu não sei, mas quem acredita já está dando glória, já está dando aleluia. Receba em nome de Jesus. O cego, ele estava acostumado com aquela vida, ele estava acostumado com aquele ambiente, mas a palavra vai dizer que Jesus leva ele para fora da aldeia. E deixa eu te falar uma coisa, no lugar em que Jesus não é glorificado, este lugar fica impedido de viver as suas bênçãos. Eu vou repetir, aonde Jesus não é glorificado, esse ambiente, esse lugar, ele fica impedido de receber as bênçãos de Deus. Veja que Betsaida foi uma das cidades citadas por Jesus lá em Mateus, no capítulo 11, porque era uma cidade que havia um povo, embora Jesus tivesse realizado muitos milagres naquele lugar, era um povo do coração duro, era um povo incrédulo. Mateus 11, 21, Jesus vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com o saco e com cinza. Jesus, ele traz um alerta a essa cidade, dizendo que, olha, vai vir algo pesado sobre vocês, por causa da incredulidade, por causa da ingratidão de vocês. E quantos de nós não somos assim hoje? Ou seja, antes da cura, antes de realizar o milagre, Jesus, ele tira aquele cego daquele ambiente onde não era glorificado o seu nome. E aqui eu já quero dizer a você, amados, eu não sei qual é o tipo de ambiente que você tem frequentado ou que você está inserido, mas uma coisa eu posso te garantir: se esse ambiente não tem glorificado a Jesus, esse ambiente será um ambiente sem a presença e sem a bênção de Deus. Quer estar em ambiente onde tem a presença do Senhor, quer estar com pessoas que atraiam a glória de Deus. Porque é que muitas das vezes a gente não tem visto pessoas avançarem, pessoas crescerem, e muito tem a ver com o ambiente em que você está, querido. Essa noite é uma noite que eu pergunto para você: o ambiente em que você se encontra é um ambiente que você entende que Deus está lá? O trabalho que você está tem manifestado a glória de Deus? A sua casa tem manifestado a glória de Deus? O teu casamento tem manifestado a glória de Deus? Porque se não tem manifestado a glória de Deus, isso é um bloqueio, um impedimento para que a bênção do Senhor chegue na tua vida. Então, em nome de Jesus, entenda, é necessário que Jesus te remova de alguns ambientes, queridos. E que em nome de Jesus você entenda com a sensibilidade do Espírito essa noite. Entenda que o Senhor, às vezes Ele traz incômodo, mas é porque é necessário Ele consertar a trajetória. E nem sempre isso é bom, nem sempre isso será prazeroso, aliás, nunca será, mas será necessário para que Ele traga esse tempo novo sobre a sua vida. Então eu não sei o que você está passando, mas se você está no vale de Baca, eu quero dizer, aguenta firme, porque Jesus está mudando o seu ambiente, está mudando a sua estrutura, para que Ele possa derramar da sua bênção. Jesus, Ele tira aquele cego daquela aldeia, e essa noite Jesus vai te tirar de alguns lugares. Jesus vai te tirar de alguns lugares.
Quem está entendendo já deu glória a Deus. Jesus vai remover você de alguns lugares, porque são lugares que não glorificam o teu nome. E entenda, queridos, tudo aquilo que Jesus faz sobre a nossa vida é para que o seu propósito se cumpra. Que em nome de Jesus tenhamos essa maturidade espiritual. Tudo que Jesus vai fazer é para que no final Ele alcance o objetivo, que é nos abençoar. E hoje é tão difícil que as pessoas, elas acham que o evangelho é um botão que você aperta e pronto, eu sou uma nova criatura, pastor. Não é assim. Evangelho é dureza, queridos, porque a palavra diz que é um tempo de guerra entre a carne e o espírito. E o que eu quero dizer para você essa noite é: quem é que está vencendo essa batalha? Pessoas pedem oração. Nós estamos aqui de terça-feira. Eu, quando eu posso, estou aqui às terças-feiras. Minha esposa, o pastor Edilson. Oh meu Deus. Acontece. Eu falei para ver se vocês estão ligados. Pastor Edilson e mais outros irmãos estão aqui clamando, buscando a face do Senhor pela tua vida. Mas o quanto você tem buscado pelo teu problema? Deixa eu te falar uma coisa, para de terceirizar o teu problema, queridos. O maior interessado em resolver o teu problema tem que ser você. Não é os pastores, não é os presbíteros, não é os intercessores. O quanto você está disposto a buscar aquilo que você está necessitando, meu irmão. Aí fala: não, mas o pastor Marcelo e a pastora Grazi que tem que orar pela minha vida. Eles vão orar porque isso é um casal de Deus. Mas é você que tem que se colocar na presença de Deus. É você que teria que estar aqui às terças-feiras. É você que teria que estar aqui às quartas, aos domingos, buscando a presença de Deus. Terceirizamos os nossos problemas e achamos que assim: agora eu vou embora da igreja porque não está acontecendo nada. Não vai acontecer mesmo, e aonde você for, você será o problema. Para com isso, meu irmão. Jesus vai mudar você de algumas situações. Porque ainda que pareça que nada esteja acontecendo no reino do Espírito, todo o controle está nas mãos do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Pastor, eu estou achando isso, aquilo. Tudo está no controle do Senhor. Agora entenda: aquilo que é da minha parte, Deus não vai fazer nada. Ele não vai mexer uma palha. Está na hora da gente buscar mais a presença de Deus, queridos. Está na hora da gente aceitar quando Jesus começar a mexer. Está na hora da gente entender que é Deus mexendo. Se a gente entregou a nossa vida para Ele, deixa Ele conduzir da forma que Ele quer. Tem coisas que a gente precisa limpar da nossa vida, tem coisas que a gente precisa ajustar, para que o novo venha. Deus não derrama vinho novo em odre velho, queridos. E aí você precisa entender em que ambiente você está. Esse ambiente está te tirando da presença de Deus, cai fora. Esse ambiente está trazendo distração, cai fora. Aí depois não adianta chegar aqui e se derramar em lágrimas dizendo: minha vida está uma tragédia. Estará, porque você não permitiu que Jesus fizesse o sobrenatural na sua história. No 26 vai dizer que Jesus, ele chega, ele opera o milagre. E ele diz àquele cego: vai para a sua casa e não volte para a aldeia. Tem ambientes, queridos, que Jesus já te tirou, que você não deve voltar mais. Eu vou repetir: não retorne para ambientes no qual Jesus te tirou e te livrou. Tem lugar que Jesus já te tirou. Ei, aquele emprego já foi, já era, esquece. Aquele relacionamento já era, já foi, passou. Aquela amizade já era, foi.
Às vezes a gente tem mania de querer voltar naquilo que Jesus já nos tirou. Veja que para esse cego, Jesus ele chega e fala: olha, vai para a tua casa, não volta para a aldeia, pastor Marcelo. Por quê? Porque Jesus ele estabeleceu um novo tempo sobre a vida daquele cego. E quando Jesus estabelece um novo tempo, tudo se faz novo na nossa vida, na nossa história. Chega de ficar vivendo o velho, chega de ficar andando com as mesmas pessoas, chega de ficar sentado nas mesmas mesas. Jesus tem um tempo novo, um tempo de graça, de vitória, de glória. Você que recebe, levanta a sua mão e dá um brado de aleluia. Oh glória! Deixa Ló lá. Entenderam? Deixe Ló lá. Meu irmão, olha para frente. Ai, mas que saudade, já era, vaza. Ai, mas aqui tem parente, parente seja o que for, já era. Se você não tiver esse entendimento, querido, você nunca vai avançar na sua história. Você vai estar sempre assim, ó. Por quê? Porque Jesus está dizendo: olha, se livra dessa carga que eu vou fazer você avançar. Não tente voltar para o lugar da onde Jesus já te tirou. Jesus vai tirar a sua cegueira espiritual. Jesus vai tirar a tua cegueira espiritual. Aquele cego, quando Jesus ele cospe, na cultura judaica da época, eles acreditavam que a saliva ela tinha um poder medicinal. Então Jesus ele vai lá e depois fala: agora sim, você vai enxergar. Por quê? Porque Jesus mostrou ali que quem manifesta o poder e o milagre é Ele. E fazendo uma analogia, tem pessoas que precisam tirar a cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual está fazendo com que você não tenha direção, está fazendo com que você perca oportunidades. E a partir dessa noite, em nome de Jesus, se você se permitir ser curado e tratado, Deus vai estabelecer um novo tempo. Que as escamas espirituais caiam por terra esta noite. E a partir do momento que essa cegueira espiritual cair, você será um novo homem, uma nova mulher. Ninguém mais vai sambar em cima de você, queridos. Satanás não vai mais usar a tua vida. Você não vai passar mais a aceitar qualquer coisa, porque a cegueira saiu. E agora você tem uma visão espiritual que Jesus derramou sobre a sua vida. Chega de crente com cegueira espiritual. Pastor aqui pregando, quase se esgoelando, tentando trazer uma palavra para sacudir a igreja. As pessoas assim, não, queridos, Deus quer um exército, levantar um exército aqui essa noite. Amados, as coisas estão se afunilando, o reino das trevas está, ó, porque Jesus está às portas. Por que você acha que está essa opressão maligna cada vez pior? Estamos vivendo a última hora. Você acha que vai ser um tempo de quê? De flores? Não. Então se levanta como um guerreiro, como um atalaia de Deus. Essa noite a cegueira espiritual vai cair. Essa noite toda a cegueira espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja discernimento do Espírito. Que essa noite homens e mulheres jovens sejam cheios do Espírito Santo. A rede de fé será uma igreja profética, será uma igreja apostólica, será uma igreja missionária, em nome de Jesus. O tempo que nós estamos passando é um tempo de luta, um tempo de dureza, mas vai vir um tempo da vitória, um tempo do crescimento, porque é o Senhor que iniciou essa obra e Ele é fiel para concluir, aleluia! Oh glória! E eu encerro essa palavra.
dizendo o seguinte: não é apenas saber onde não devo ir, e sim não se esquecer de onde Jesus me tirou. Eu vou repetir: não é apenas saber onde não devo ir, e sim não se esquecer de onde Jesus me tirou. Assim como foi com o cego, será que a sua vida, e esse discernimento que Jesus derramou sobre a sua vida hoje à noite, para aquele que crê, para aquele que recebeu, vai fazer com que você entenda que alguns lugares já não te pertencem, que algumas amizades já não te pertencem, que algumas mesas você já não deve sentar. Pastor, mas aquela... Olha lá. Entenda isso, queridos. Jesus, Ele vai mexer com as suas entranhas. Jesus vai mexer com as suas entranhas. E não estranhe o que vai acontecer nos próximos dias. Pastor, fulano sumiu da minha vida. Deixa embora. Eu tenho orado ao Senhor, outro dia até falei, não sei se foi com o Lucas, enfim. Eu tenho orado para o Senhor: Senhor, aquelas pessoas que não querem meu bem, que não gostem de mim, enfim, tira da minha vida. Aí quando eu mando eu estou meio radical, acho que eu preciso me converter mais. Mandei mensagem, ignorou, vai para o arquivo, pastor. Vai para o arquivo, fácil. Se mandar não responder, já viu. Vai para o arquivo. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente deixa de dar atenção para quem verdadeira ama a nossa vida, para ficar dando atenção para quem não está nem aí para você. Para de gastar combustível para quem não está nem aí com a sua vida. Glória a Deus, fique de pé. Jesus vai mudar o seu ambiente. Assim como Ele pegou aquele cego, trouxe para fora, mudou o ambiente daquele homem, para liberar a sua bênção, operar o seu milagre. Ele vai fazer isso com você. Não estranhe, você que recebeu de verdade, não é só você que ficou como ouvinte não, amém? Mas você que recebeu de verdade, não estranhe o que Jesus vai fazer nos próximos dias. Se prepara para arquivar alguns contatos, amém? E vou falar: deixa ir embora. Ai pastor, mas vai doer. Deixa ir embora. Vamos orar. Pai santo e querido, obrigado por essa palavra. Obrigado porque mais uma vez o Senhor trouxe direção ao nosso coração. Que saiamos aqui essa noite entendendo que tudo aquilo que o Senhor tem derramado nesse altar é para o nosso bem. É porque o Senhor tem cuidado, tem zelado. É porque o Senhor é um Deus amoroso. Que a rede de fé entenda que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, de chorar. Há o tempo do sol, há o tempo de cair a chuva. E nós viveremos um tempo de graça e de glória. Porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Tire as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que possamos identificar qualquer tipo de cilada, qualquer tipo de armadilha que venha da parte do inimigo. E que possamos entender que quando o Senhor pede para que a gente venha mudar o ambiente, é para que o Senhor venha derramar da sua bênção. Obrigado, porque eu sei que essa noite muitos dos meus irmãos viverão esse tempo novo, e será um tempo de regozijo e de alegria, e que teu nome seja glorificado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo, amado e eterno de Jesus, e todos dizem, dê uma salva de palmas e glorifica ao Senhor.